Eu vim lá do CCS pra modo de uma história contar. É a história de um rapaz que na UFRB foi estudar. Vou contando do meu jeito, sei que muitos vão entender. Essa é a história do menino que doutor queria ser. Ele estuda na universidade e faz muita atividade, mas sua história é de vida, é história de verdade. O UFRB é o nome da instituição. Ele vai contar um pouco da doença que ele tem, uma doença autoimune que não esconde de ninguém. Ele fez uma cartilha que deseja divulgar seus trabalhos sobre esta doença, o que você logo vai se ligar. Ele veio pro meio do povo para ver se vai funcionar. Vai rimando, vai cantando os seus versos para este vídeo formalizar. Olá, eu sou estudante do curso de Bacharelado Interdisciplinar em Saúde, do Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Estou aqui porque aprendi com minha professora a importância da extensão quando fiz um projeto de saúde auditiva em uma comunidade aqui da cidade. Mas também tenho diabetes tipo 1 e acho de extrema importância divulgar informações sobre essa doença. Lembrando que tem outras diabetes, como a 2 e a gestacional. A diabetes tipo 1 é uma doença em que o sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, ataca de forma equivocada as células que são chamadas de beta, localizadas no pâncreas. Essas células são responsáveis pela produção de insulina. Quando uma refeição é ingerida, a secreção de insulina aumenta e move a glicose no sangue para o fígado, músculos e células gordurosas. Lembrando que também há a diabetes tipo 1B, que é a da causa idiopática. Tenho a doença desde criança, e é na infância e na adolescência em que ela mais aparece, mas também é possível o diagnóstico em adultos. Já se sabe que ter um parente próximo com a doença aumenta consideravelmente a chance de você ter também. Ele lida com esta doença que atormenta a população, dos seus dados e estatísticas, fazendo a confusão. Intendência a médio risco, prevalência a magnitude, analisando a doença em situação de saúde. Acomete muita gente, desde os tempos mais antigos. Eita doença miserenta, que o deixa dependente. Passo agora para ele, que esta doença enfrenta. Quero ver vocês descobrirem o que ele vai falar. E no final desta prosa, volto aqui para conversar. O diabetes é tão grave que a Sociedade Brasileira de Diabetes já falou que tem uma epidemia em curso. Atualmente, estima-se que a população mundial com diabetes, gente de várias diabetes, é da ordem de 382 milhões de pessoas e que deverá atingir 471 milhões de pessoas em 2035. Cerca de 80% desses indivíduos com diabetes mellitus vivem em países em desenvolvimento, como o Brasil, onde a doença tem maior quantidade de casos. E ainda devemos lembrar que temos os problemas das doenças infecciosas e morte por acidentes de carro e violência. 90% desses casos é do tipo 2, mas o diabetes que estamos estudando é a do tipo 1. Mas tudo é diabetes, e é importante acompanhar todos esses números. É por isso que o secretário de saúde, o prefeito, o governador, a enfermeira e todo mundo tem que ficar de olho no DataSUS, um lugar que reúne dados no Brasil todo, inclusive de Santo Antônio de Jesus, que reúne todos os números de doentes, quantos foram internados, quantos morreram e por aí vai, para calcular quanto de medicamento vai precisar. Por exemplo, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, as internações devido ao diabetes mellitus e condições relacionadas custaram 463 milhões de reais, representando 4,3% dos custos totais de hospitalizações no SUS. Povo de Santo Antônio, eu pergunto quem sou eu. Eu explico direitinho, não fala de mim quem já morreu. Quem me tem mãos dormentes, vista escura, boca seca e pé inchado. Vive normal se segue as regras, mas pra vida é sempre medicado. Existe uma glândula que fabrica o que eu preciso para suportar. E é do pâncreas que estudamos e dele que vou falar. Por causa dele que eu sofro, produzo pouca ou nenhuma insulina, sofro desse mal desta doença, que é crônica degenerativa e me leva às consequências. Se ela for monitorada, de forma certa eu elimino. A glicose alta no sangue vai viver como um menino. O açúcar não será um problema, mesmo sofrendo desde pequenino. Quem tem diabetes, como já vimos, não produz insulina. Mas o que é a insulina? Eu sou chamada de hormônio. Sou formada por um monte de aminoácidos, daqueles que você também encontra em grande quantidade na carne e em tudo que é rico em proteína.
Esses meus aminoácidos vêm de uma maquininha no meu corpo que se chama ribossomo, que recebe uma mensagem dos genes e chama esse processo de transcrição. Fica ausente na diabetes tipo 1, mas a minha prima, a insulina NPH, vem ajudar o diabético a ficar com o açúcar normal. Ela vem lá da engenharia genética, que usa técnicas de manipulação de genes e usa um tal de DNA recombinante. Muito chique, melhor que as irmãs dela mais velhas, que vinham do porco e do boi. Causavam as mais diversas reações. Eu encaixo de um jeito na célula do seu corpo, um segredo especial, de nome difícil. Um tal de receptores tirosina sinase. O glicosímetro da aula prática apontou uma carência. Minha glicose foi lá para cima e a insulina estava em pendência. O sintoma desta doença é bem fácil perceber. Perdi peso, fiquei cansado e uma vontade. Minhas pernas ficam ardendo e às vezes a inchar. Senti o corpo adormecido, só queria urinar. Urinei mais à noitinha e as vistas ficou turva. Eu tô meio cansado ou doencinha sem cura. Esta doença que eu tenho dá vontade de lhe explicar. O pâncreas para a insulina cessa e a coisa complica toda vez que me estressa. E a glicose no corpo tenho que dar um jeito de controlar. Gente, aprendi lá na UFRB como medir o açúcar do momento. Foi uma aula prática. O aparelho que mediu chamava-se glicosímetro. Mas não ache que só fazendo esse exame você já está diagnosticado. Tem outros exames e avaliações a serem feitas, como a glicemia de jejum, que precisa colher sangue lá no laboratório. Tem um que eu acho especial demais. Chama a hemoglobina glicada. Ele ajuda a ver, um período mais longo, o comportamento da diabetes. Mas para o diabético que depende de insulina, o aparelho é muito importante, na emergência do hospital também, pois ajuda no controle. Se baixar o açúcar no sangue também é perigoso. Pode levar até o coma e negócios com nomes difíceis, como acidose metabólica. E tudo isso interfere diretamente no funcionamento de todos os órgãos do corpo. Gente, eu tenho uma história para contar para vocês, de um amigo que começou a ficar com muito sono, muita fome, começou a emagrecer e começou a brochar na hora do vamos ver. A mulher dele comprou calcinha nova, investiu no potão de chantilly e os morangos, comprou até uma bota e um chicote. Não deu certo. Aí, ela deu uma surra nele e ele desmaiou. Quando foram para o hospital, olha o motivo, a diabetes tipo 1. Mas quase que ele se separa. Esta doença é um desafio para toda a medicina. Tenho colegas que estudam morfo e falam comigo, não se deprima, mas eu uso os remédios que a mim são indicados pelos meus médicos que visito, Dr. Neilson e Dr. Ricardo. Use os medicamentos que seu médico determina. Controle esta doença, como eu uso a insulina. Esta doença é do tipo 1, foi de forma natural. Tome injeção de mim, que controlo este mal. Eu não como doce nem batata, aquelas carnes que contêm gordura, creme de leite, farinha e chocolate, e evito comer fritura. Tem comida que minha nutricionista passa para comer com moderação. Carne branca, magra, assada, cuscuz, pipoca, arroz e macarrão. Pense no veneno para esta doença que você tem. Manteiga, queijo, coalhada, se tu comer, não vai te fazer bem. Prefiro desta maneira seguir a orientação do médico e da minha nutricionista, que me dão uma grande missão. Alertam para os cuidados diários e te passam a lista de restrição, de acordo com seu quadro clínico, seu horário da refeição. O que posso e o que não devo, eu vou precisar saber. Nunca posso comer muito, isso eu tenho que entender. Como também não posso ficar muito tempo sem comer. Em 2014, 303.273 internações foram registradas no Brasil, correspondendo a 3,6% das internações totais e representando uma taxa de internações de 22,8 casos por 10 mil adultos. Aprendemos com a epidemiologia que isso é bastante expressivo. Ficar muito tempo sem comer pode levar a quadro de hipoglicemia, gente, que é quando a glicose baixa muito no sangue. A gente treme, dá vertigens e podemos ficar confusos, apáticos, pálidos, ficar suando e por aí vai. Mas que doença é essa que esse moço está falando? Deve ser essa ruma de mulher que ele está se balançando. Tá tirando muita onda só porque vai ser doutor. Olha só a cara dele. Nem parece sentir dor. Mas que doença doida é essa que depende da insulina? Se o pâncreas não funciona, para que se arruma de menina? Pois esta aqui é a doença que agora vou revelar. Esta é a diabetes tipo 1, que me acompanha e me faz estudar. Urina parece mel, méritos para completar. Carboidratos ingeridos eu tenho de controlar. Eita aula de morfo, professor me fez relembrar. Glicemia é a dosagem da glicose que o sangue tem. Não pode ser muito alta,
e nem muito baixa também. Controlar a glicemia, isso vai lhe fazer bem. Você, sendo diabético, pode sofrer anomalias, dor de cabeça, fome, tontura, seja de noite ou de dia. E cuidado com a fadiga, te levando à hipoglicemia. E se eu sentir esses sintomas, como vou me controlar? Porque aí vai ser hipoglicemia fazendo minha glicose abaixar. E por falta de você, insulina, o meu quadro pode agravar. Foi até bom você perguntar. Esta você tira de letra. Tá lembrando das aulas práticas? Esta você tem na cabeça. Sim, de 70 a 110 antes de me alimentar. Sobe para 140 logo após almoçar. Vai chegando a 150, pode esta medida variar. Falando assim desta maneira, pode não parecer verdade, mas controlar a glicemia é uma grande necessidade. Porque eu tenho diabetes e não tenho porque tenho vontade. Mas se eu cumprir todas as regras, viverei com mais qualidade. Na pesquisa que vocês fizeram no DataSUS, descobrimos que a incidência de diabetes tipo 1 em Santo Antônio de Jesus no período de 2002 a 2012. Somente na cidade foram identificados 103 casos, 53 casos entre homens e 50 entre mulheres. A taxa foi de 11,49 casos por 100 mil habitantes. E a taxa de incidência entre as mulheres na mesma cidade e período foi menor, de 9,86 casos por 100 mil habitantes. Conta agora para vocês como fazer minha aplicação. Lave as mãos e põe álcool. Limpa tudo com algodão. Eu já dentro da seringa para não ter contaminação. Me mantenha sempre frio, bem distante do calor. Me põe dentro da geladeira ou até mesmo dentro do isopor. E assim vou te usando na certeza e sem temor. O local mais indicado para você me aplicar. Braços, coxas e nádegas. Agite bem o frasco para na hora de injetar. Dobre a pele bem direitinho para a agulha penetrar. Olhe sempre minha validade. Preste muita atenção. Se eu tiver com a cor estranha e consistência estragada, nunca me aplique não. E vá falar com o doutor, caso troque a medicação. Para lidar com a diabetes, precisa ter disciplina, estudando na ciência e encontrar na medicina uma cura para a diabetes sem o uso dessa tal insulina. O melhor cuidado é a prevenção, por meio de bons hábitos e melhoria da qualidade de vida. Esse subtipo 1 é associado a fatores genéticos, mas diversos estudos já encontraram associação com excesso de peso, com sedentarismo, dieta hipercalórica e tabagismo, por exemplo. Inclusive, existem casos identificados de duplo diabetes, que é quando ocorre diabetes tipo 1 e tipo 2 associados, inclusive em crianças, junto com deficiência na produção de insulina. Também se está um quadro crônico de resistência à insulina. Não vá na conversa de leigo, estude a literatura que ela vai te ajudar. Situação de saúde, bioestatística e morfo, mistura tudo e sai pro par. Adquira conhecimento, que é isso que vai te salvar, para saber desta doença e de sua vida poder zelar. Os cientistas fazem pesquisas, analisando misturas, falam dos carboidratos, ligações alfas e betas, dentre outras estruturas. Estruturas que parecem aos poucos se complementar. Alfa de glicopiranosil, polissacarídeos iremos sempre lembrar. Assuntos que vemos em aula de morfo no laboratório com a professora a praticar. Estudamos sobre carboidratos, falamos de amido, amilose, amilopectina. Lembramos da estrutura química da sacarim ou simplesmente sacarina. Monossacarídeos e polissacarídeos são de fácil entendimento, mas para quem estuda morfo, é glicose, é ribose, é simplesmente aldopento. Em resumo, vamos sempre à procura, desenvolvendo muitas pesquisas, estudando de forma segura, para que o mal da diabetes, em breve, se descubra a cura. E assim vamos encerrando, prometendo voltar. Esperamos que este vídeo possa vocês alertar, entender desta doença que é muito estudada. Diabetes mellitus tipo 1, para não ser um grande problema, tem que ser muito divulgada.